Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de João. Nessa noite só vou pregar até acabar. Sério, não vou te segurar aqui muito tempo não, tá? João capítulo 7, o grande João, voz de trovão, o apóstolo do amor, aquele que se levantou contra o agnosticismo, a religião de conhecimento superior, uma forma de humanismo secular. São João 7, versículos 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quero falar algo para você que a maioria deve saber. A segunda parte do versículo 38 não está falando de mim e de você, ou para quem ele estava falando naquela hora específica, 2000 anos atrás. Isso irá acontecer. No nosso interior, da semente do nosso ser, fluirão rios de águas vivas, mas não é o significado desta passagem. Está falando de Jesus. Rios de águas vivas fluirão. Moisés feriu a rocha e água jorrou, e Paulo disse que a rocha era Cristo, espiritualmente falando. Então, quando Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou seja, se você crê em Jesus, dele água viva virá até você, para acabar com a sede do coração humano e a sede da alma. Glória a Deus. Eu tenho, para ser bem sincero com você, dormido muito pouco nessa última noite. A maioria da noite acordei buscando a Deus, pedindo direção para esse culto, sabendo o que Ele quer, sentindo que eu preciso saber. E não vou entrar em detalhes, isso não é necessário, mas eu creio que sei o que Ele quer e quero pregar sobre o tópico 4 condições para receber o Espírito Santo. Aquilo que Jesus mesmo estabeleceu há 2000 anos atrás, espero passar para você nessa tarde. E depois do culto vamos estar orando para crentes que foram salvos, sabem que estão salvos, mas que ainda não foram batizados no Espírito Santo. Vamos estar orando por todos vocês que desejam ser batizados e receber o enchimento do Espírito Santo. Cremos que isso é muito importante. 4 condições que Jesus estabeleceu para receber o Espírito Santo. Abaixe sua cabeça. Pai, nós estamos dependendo totalmente do Senhor. Eu peço hoje a tua graça e peço o teu amor, peço tua ajuda para que o Espírito Santo me ajude. Ele é o ajudador. Em nome de Jesus, que possamos compartilhar o pão da vida. E Pai, enquanto partimos e consumimos no santo lugar, pedimos a iluminação do candelabro de ouro que representa o Espírito Santo, que Ele venha eliminar nossos esforços e que venhamos a entregar ao povo a palavra, a luz do Evangelho. Eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A maior necessidade da Igreja do Deus Vivo é uma infusão, um batismo do Espírito Santo. Eu quero repetir, é simples,
mas muito importante. A maior necessidade para a igreja do Deus vivo hoje, maior que estar mais bem educado do que algum talento ou personalidade, uma linda estrutura arquitética, maior até mesmo do que grandes habilidades e esforços, é o batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, o mundo naturalmente não entende nada a respeito do Espírito Santo, e infelizmente a igreja sabe pouco sobre o Espírito Santo. É a mesma coisa de um piloto de avião que não sabe nada de avião, ou um piloto de corrida que não entende nada de carros, ou um domador de leões que não entende nada de leão, ou um jogador de futebol que nunca chutou uma bola. Ainda assim, a maioria da igreja, a igreja, que digo, é a instituição na terra, sabe pouco ou nada a respeito dessa tremenda qualidade, e meus superlativos e adjetivos são insignificantes, inadequados em si mesmos. Sabem pouco sobre o que é absolutamente importante se vamos fazer o que Deus quer que façamos em meio a uma geração que é maligna. Eu não disse que é opcional, eu não disse que é necessário, não disse que eu espero que você consiga, ou algo que podemos receber, mas eu disse que o batismo com o Espírito Santo é absolutamente necessário, se seremos e faremos o que Deus quer que façamos nessa terra por Jesus Cristo. Quero deixar algumas declarações simples, mas sempre temos que esclarecer. Satanás fez o seu melhor para atrapalhar essa poderosa mensagem, porque ele sabe que quando uma pessoa, um pregador, um padre, uma igreja, um povo recebe o enchimento do Espírito Santo, que eles se tornam perigosos para Satanás. Ele sabe disso, Satanás sabe. Ele sabe que quando o povo é cheio do Espírito Santo e permite que o Espírito de Deus flua através deles, vindo deles, saindo deles, ele sabe que eles vão trazer problemas para ele, algumas dificuldades, e as pessoas que estão tocando esse mundo hoje são, independente da afiliação denominacional, pessoas cheias do Espírito Santo. Cremos e ensinamos de acordo com a Bíblia, e quando você é salvo, certamente é verdade que você recebe o Espírito Santo. É impossível receber algo de Deus sem o Espírito Santo sendo aquele que entrega para você, vindo de Jesus Cristo. Então, quando alguém diz, quando foram salvos, receberam o Espírito Santo, estão falando a verdade. Isso é bíblico e está correto teologicamente. Entretanto, quando são salvos, ainda que o Espírito Santo tenha vindo habitar neles, na regeneração, entrado em seu coração, é claro, ainda não foram batizados no Espírito Santo. Há uma diferença entre nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. Entendeu bem? Há uma diferença entre ser nascido no Espírito e ser batizado no Espírito. Então existe uma segunda obra que acreditamos ser importante, essencial para o Filho de Deus depois que se converte, uma obra que você deve pedir em sua vida, uma obra da graça. Não há como merecer, assim como você não pode merecer a salvação, e a obra da graça é o batismo com o Espírito Santo.
acreditamos que esse batismo de poder, Atos 1:8, e recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, sempre é recebido depois da salvação, ou seja, você é salvo primeiro e depois recebe o batismo com o Espírito Santo. Também acreditamos, pregamos e ensinamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, eu disse sem exceção, ora em outras línguas na medida que o Espírito de Deus capacita. Acreditamos que, se sua experiência ainda não aconteceu, orando em outras línguas, então você não foi batizado com o Espírito Santo. Isso é brusco, isso é claro, eu não peço desculpas, eu apenas declaro. Se você não quer, o problema é seu, mas eu quero. Acreditamos, depois que você for batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, você não vai estar mais salvo do que era antes de ser batizado. Você não tem como ficar mais salvo no momento que Jesus te salvou, sendo em uma igreja, sendo na sua cozinha, em casa, num carro ou numa esquina, em um barbeiro, em um lugar qualquer, no mercado, onde quer que seja. Quando você foi salvo, você estava tão salvo quanto será para o resto da vida. Orar em línguas não salva ninguém, não tem nada a ver com a sua salvação, não contribui em nada para a sua salvação. Quando Jesus sofreu e morreu naquela cruz do Calvário, e você veio até Ele e aceitou o sacrifício dele, aquela morte no Calvário, você está salvo e não tem como ficar mais salvo do que aquilo. Salvo, 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 glória a Deus. Ué, então, irmão Suega, para que eu preciso? Para que precisa? Para que eu preciso do Espírito Santo se eu estou salvo? É como um soldado que acabou de ser alistado no exército, aí ele veste o uniforme e ele é um soldado. Mas quando colocam ele no campo de batalha, sem treinamento algum, ele vai morrer. Ele vai enfrentar o inimigo que está vindo atrás dele com as armas mais poderosas que existem. Irmão, você tem um inimigo que está te atacando com armas grandes do inferno, e você vai precisar de mais do que retórica, mais do que poderzinhos, mais do que a religião. Você vai precisar de mais do que apenas uma igreja seca e morta. Você vai precisar do poder do Espírito Santo para encher seu coração e encher sua vida. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Olha, eu não posso fazer nada se alguns não acreditam. E alguns dizem: eu gosto de tudo que você faz, Jimmy Swaggart. Eu gosto do que eu sinto, do que eu estou sentindo, gosto da música. Estou aqui na minha sala em casa vendo você pregar, eu choro com você, eu rio com você, e eu bato as palmas também. Às vezes eu me levanto e sigo você. Mas já quando você fala negócio de língua aí, eu meio que chego para trás e tal. Escuta aqui, meu irmão, me escute muito bem. A razão pela qual você sente o que eu prego, a razão pela qual toco o seu coração, e por que você volta e liga a televisão, não é por causa de política, não é por causa de habilidade, não é por causa de Jimmy Swaggart, não é por causa do talento, mas é por causa do poder do Espírito Santo que flui como um rio através dessa pobre carne fraca, tocando o seu coração e a sua vida. O Espírito Santo. Eu quero falar mais uma coisa, não tem vergonha não. Eu não me envergonho disso. Eu não me envergonho do poder de Deus. Eu não me envergonho do poder de Deus. Eu não me envergonho da glória do céu. Eu não me envergonho dessa alegria que enche minha alma. Eu não me envergonho desse Jesus que está em meu coração. Não me envergonho do poder do Espírito Santo. Eu falo para o presidente dos Estados Unidos que eu não tenho vergonha. Eu falo para qualquer um no Congresso, eu não tenho vergonha.
eu falo para qualquer um de Roma, eu não tenho vergonha, eu falo para os anjos que eu não tenho vergonha, e quando estiver diante dele, eu vou bradar daqui a 1 milhão de anos, ainda bem que ele me salvou e me encheu do Espírito Santo. Não me envergonhe. Not ashamed of. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Irmão, quando construímos nossa igreja foi algo lindo. E temos o tapete tão lindo, né? E os candelabros brilhando, e não sei quantas letras depois do nosso nome, e aí temos todo o talento e tudo mais que pode vir no ministério que achamos que temos que ter, e pouco a pouco não temos mais espaço para o Espírito Santo. Chegou o fim, é o fim da linha. Jesus Cristo sai daquele lugar e vai para um campo qualquer, encontrar alguém, e ele pode ser negro, pode ser amarelo, branco ou o que for, enche ele do Espírito Santo para que ele pregue o seu evangelho. Aleluia, glória a Deus. Olha, agora deixa eu estabelecer a fundação dessa mensagem. Jesus estava em Jerusalém, era a festa dos tabernáculos, provavelmente no mês de outubro, era a última grande festa do ano judaico, era mais ou menos igual uma celebração anual, uma conferência. Eles se acampavam aproximadamente 7 dias, e no 8º dia tinha uma grande convocação. Todo homem tinha que estar lá, sendo verdade naquele dia ou não, eu não sei, mas eu sei que haviam milhares de milhares que estavam lá. Jesus era um deles. E milhares de pessoas se juntaram naquele dia. Mais ou menos 70 touros foram oferecidos como sacrifício para Deus. E no fim dessa convocação, no 8º dia, um sacerdote ia e pegava uma bacia de ouro, tirava água do tanque de Siloé, enchia aquela taça com água do tanque de Siloé, pegava, levantava e derramava, e a água caía em um ribeirinho de prata, e aquilo se espalhava e caía no ribeiro de Quedron, ou no ribeiro de Cedron. Naquela hora a trombeta tocava e dava um brado, a multidão começava a bradar, dezenas e dezenas de milhares de pessoas. E naquele momento, Jesus nessa festa, no 8º dia, no último dia da festa, o grande dia, o 8º dia, quando o sacerdote deixou a água cair da bacia de água, a Bíblia diz que Jesus clamou, e no grego diz que ele bradou em alta voz. Sua voz, enquanto aquela multidão ficava olhando, vendo aquela água limpa cair do tanque de Siloé, fluir,
era aquilo que ele tinha vindo cumprir. Era a tipificação, ele era o antitipo. Por quase 1400 anos derramaram e derramaram e derramaram, representando que quando aquilo fluía, que o chão seria regado da chuva serôdia, e quando via descer da bacia de ouro, ele clamou em alta voz. Olha, ele gritou, dava para ouvir a voz dele, possivelmente a meia milha dali. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele ainda está dizendo isso hoje. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu santo nome, glória ao teu poderoso nome. Por alguns instantes quero olhar para o que ele disse. Ele está falando do batismo com o Espírito Santo, porque o versículo 39 diz: e isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. A primeira palavra que ele disse naquele dia, o último dia de festas, ele disse: se alguém tem sede. Olha, a humanidade é feita um ser espiritual. Os educadores de hoje em dia não reconhecem isso, os filósofos de hoje não reconhecem isso, psicologia de hoje, psiquiatras como Freud, como seu pai, não reconhecem isso. O homem é considerado em nosso sistema educacional um animal, ou seja, sem alma nenhuma, dizendo que você veio de alguma sopa primordial há bilhões e milhões de anos atrás. Mas Deus tem muito mais para você do que um passado nebuloso e um futuro tenebroso. Ouviu bem? Me escute. Vocês aqui se matando com drogas, vocês aqui se matando com cachaça, vocês aqui que rejeitaram a Jesus Cristo, Ele tem mais para você do que essa vida curta e seca que falamos que a nossa existência é terrena. Você nasceu para viver para sempre. Você foi criado por Deus. Ele tem grandes coisas para você. Ele planeja que você viva para todo sempre. Daqui a 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos. E em seu coração, um tolo pode ver isso, mas alguns educadores e alguns políticos não podem. Mas uma criança pode ver que no homem existe aquele desejo consumidor de adorar algo. Está lá. Visitei as ruínas dos maias na Guatemala. Estão escavando até hoje. São lindas de se ver. E eu subi em uma, 1000 anos de idade, quase 2000 anos de idade.
vi os altares aonde ofereciam sacrifícios humanos, e essa raça de pessoas que era magnificamente inteligente e de alguma forma construíram aquela beleza toda ali, estão começando a entender que eles acabaram morrendo. Os maias morreram porque se sacrificaram até a morte. Algo dentro deles tentando adorar sem saber como adorar ou o que adorar. Você foi criado para adorar a Deus. O homem foi criado para adorar a Deus. Olha, alguns de vocês me assistem pela televisão, faz meses que vocês estão assistindo e não me entendem. Levantando o braço aqui, deixa você preocupado. Você, ele é lá do sul. E o que você vai fazer com o pessoal de Nova York aqui, hein, bobão? É a personalidade dele. Não, obrigado. Mas, glória, eu estou fazendo isso aqui e faço a mesma coisa em casa, faço a mesma coisa no meu carro, faço a mesma coisa onde quer que seja. Estou fazendo o que fui criado para fazer. O que o Todo-Poderoso me criou para fazer é glorificar a Ele, louvar a Ele, adorar a Ele, amar a Ele, adorar a Ele. O meu ser louva a Ele, meu coração louva a Ele. É por isso que Davi disse: louvarei a Ele com tudo que é instrumento, louvarei a Ele em cima, louvarei a Ele embaixo, em tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos louvá-lo no santuário, vamos louvá-lo de coração, vamos louvá-lo no tabernáculo, vamos louvá-lo no santo lugar, vamos louvá-lo no santo dos santos, vamos louvá-lo quando levantar e quando se assentar. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Glória, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Você que é maluco, eu não, estou fazendo o que eu fui feito para fazer, fui criado para fazer, o que eu nasci para fazer, o que eu fui feito para fazer, o que eu fui salvo para fazer, é louvar o santo nome dEle. E eu não entendo como alguns cristãos que estão salvos das trevas para a luz, do pecado para a salvação, do inferno para o céu, nunca são tocados, movidos de forma alguma. Só olha, eu não entendo. Rapaz, se eu estivesse afogando no oceano, olha, eu já tinha afogado 2 vezes, já ia beber água pela 3ª vez, e de repente jogasse uma boia para mim, eu segurasse aquilo, me salvasse, eu não afogasse, eu ia beijar aquela boia o resto da minha vida. Glória! Eu quero falar para você que quando eu estava afogando, quando eu estava perdido, Jesus Cristo veio e das portas da glória, Ele chegou no inferno e me tirou dali e salvou a minha alma e quebrou as correntes e as prisões das trevas e me libertou, e eu vou louvar o nome dEle para sempre. Eu não sei nada da sua religião, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Glória, louvado é o nome do Senhor, glória a Deus. Se alguém tem sede, tem uma sede em você, por que é que você acha que a cidade de Nova York tem, alguns dizem, 300 mil usuários de drogas? Eu não estou batendo na cabeça de ninguém, criticando a eles, ou derramar veneno sobre eles. Eles já têm muitos problemas sem isso, mas estão tentando encontrar algo.
estão encarando um mundo que é frio, gelado, e Satanás está mentindo para eles. Eles não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem para onde virar. Aí eles tentam encontrar algo e enche suas veias e os nervos de heroína, de maconha, de cocaína. Não estou te condenando. Soa meio estranho vindo do Jimmy Swaggart, não é? Mas não estou te condenando. Mas estou te dizendo que quando você começa a tropeçar, com todo o nervo, clamando, tentando, querendo usar heroína mais uma vez, você vai morrer tentando encontrar mais uma onda, sem satisfação, sem plenitude. Mas se hoje eu puder te introduzir para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Se eu puder introduzir você para aquele que pode abrir os olhos do cego e fazer com que as pernas aleijadas andem, com que aquele que é leproso seja curado, o homem da Galileia, se eu te introduzir para o Salvador de almas e deixar ele entrar em seu coração, o que a ciência não pode fazer, ele pode quebrar as correntes. Glória! E ele vai fazer de você um novo homem, vai fazer de você uma nova mulher. Glória a Deus! Estamos recebendo cartas, olha, recebendo cartas do escritório, várias delas, os casos mais duros que você imagina. Estou falando de alguns que Satanás fala assim: não preocupa não, que esse aí já é nosso. E esse evangelho está chegando neles. Estão sendo salvos. Meu Deus. Eu posso te falar do Chris Bishop, que estava na cadeia, andou por 27 anos com Hells Angels lá na Califórnia, era o criminoso mais procurado no estado da Califórnia, sentenciado a passar a vida na cadeia. O juiz falou: você nunca vai sair daí, vai apodrecer na cadeia. Nu, sem roupa nenhuma, estava lá na penitenciária, gritando, querendo drogas. E o governador Brown, alguns anos atrás, mandou colocar uma televisão na frente da cela da cadeia para verem alguma coisa. Domingo de manhã, sexta-feira à noite está aí, mas domingo está chegando. Glória, meu Deus, eu vou tentar continuar, hein? O Chris Bishop olhou entre as barras e esse pobre pregador estava passando. Ele apontou o dedo para ele e falou: Jesus Cristo pode tirar o desejo de drogas da sua vida e mudar seu coração. Hoje Chris Bishop está fora da cadeia, pregando o evangelho de Jesus Cristo, salvo pelo sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, mudado pelo poder de Deus. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, se alguém tem sede, se você tem sede, se você tem sede, se você quer, está buscando e você quer algo que vá satisfazer, algo que é verdadeiro. Jim Opie, a esposa dele trabalhava de dançarina e ele era um motorista, bêbado, drogado, vivendo como o próprio diabo. Sentou em um culto assim, olha, e ele, você ouviu na televisão, 2 semanas atrás, se você assistiu o programa, a esposa dele olhou para ele e perguntou: onde você vai? Ele falou: estou indo. Ela achou que ele estava indo para casa, mas viu algo descer no seu rosto que eram lágrimas, e ele disse: estou indo para Jesus, e se Deus receber um bêbado eu vou, se Deus receber um drogado eu vou. Hoje o Jim Opie está pregando o evangelho de Jesus Cristo, salvo pelo sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, se alguém tem sede, largue essa cena infernal e vá para a Quinta Avenida, nos apartamentos que custam 10, 500 milhões de dólares. Você fica aí nas suas riquezas, o carpete da sua casa é tão fundo que você até afunda tentando andar nele. E você olha para tudo que está na parede da sua casa e não sabe com que gastar dinheiro.
E aí você vai de uma boate para outra, aqui em Nova York, ou em Los Angeles, ou Beverly Hills, ou outro lugar, tentando encontrar algo para te satisfazer, e você é imoral, mas você tem tudo que você quer, você está junto com as pessoas mais importantes do mundo, e isso não te satisfaz. Quando você chega em casa, você tenta remover a sujeira com sabão e não sai. Estou falando que tem um que pode te lavar. O que você tem é o vazio. Isso não vale nada, é lavagem. É lavagem. Ele ficava comendo lavagem com os porcos. A única diferença entre você, o Jim Opie, o Chris Bishop e outros é que ao invés de ter um casaco velho, você tem um casaco de peles, mas por dentro está sujo. Mas se alguém tem sede, se alguém tem sede, se alguém tem sede, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu fico com dó de vocês que só vão à igreja por aí e fica morto. Rapaz, você está tão enferrujado, igual um robô. Nhec, 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 nhec. Você vai para o mausoléu e chama de igreja. Rapaz, você não sabe nem o que é igreja. Você não tem a menor ideia o que é igreja. Você fica sentado aí, balançando, quase dormindo, cochilando. Quando é que isso aqui vai acabar para mim sair daqui e ir embora tomar cerveja? Morto! Morto! Você fala, eu queria ter algo mais. Mas tem algo mais. Tem algo mais do que apenas um ritual seco e morto. Tem algo mais do que apenas uma religiosidade fria. Tem algo mais do que confessar para um homem frágil qualquer. Tem algo mais do que ficar rezando com um tercinho. Tem algo mais do que ficar repetindo oração. Há um Jesus que pode entrar em seu coração, entrar em sua vida, colocar glória em sua alma e fazer com que essa Bíblia seja algo vivo e fazer com que Deus seja algo vivo em seu coração. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, aleluia. Eu ainda não acabei. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, o homem é mais que um animal. Dentro do seu peito tem um clamor por Deus, um clamor por adorar a Deus. Há um desejo querendo alcançar a Deus, porque Deus é real. Ele não é uma névoa infinita que flui em algum lugar. Ele não é algo nebuloso. Ele não é um ser inanimado, personalizado. Ele é Deus. Quando você chegar na glória, você vai vê-lo, porque Ele é real. Eu não sei se vou ver, não. Eles falaram que ele morreu. É? E quem foi que viu o cadáver? Quem assinou a certidão de óbito? Qualquer lei em qualquer país que eu conheço diz que você tem que notificar o descendente quando alguém morre. Ninguém falou nada para mim e eu sou descendente dele. Aleluia! Deus está morto, então quem está em meu coração? Se Deus está morto, quem está vivendo em minha alma? Ele vive, vive sim. Desde que eu era um garotinho, eu tinha sede de Deus. Ele me salvou na frente de um cinema, pronto para entrar ali para assistir um filme antigo. Estou falando a verdade. Sou meio estranho. Na frente de um cinema, um sábado à tarde, mais ou menos 2h45, esperando para comprar um ingresso, para a janelinha abrir, eu colocar meus 25 centavos, custava 25 centavos, para você ver que é muito tempo atrás. E o Espírito de Deus falou no meu coração. Minha mãe e meu pai estavam salvos, faziam 2 anos, minha mãe estava me falando de Jesus, vez após vez, após vez, após vez, após vez, após vez de novo.
E o Espírito Santo pegou a minha vida ali, ó, no lugar mais estranho, naquela fila. Eu tinha 8 anos de idade, um garotinho descalço ali. Naqueles dias meu cabelo era branquinho, loiro, quase branco, sempre despenteado. E olha, aquilo me chocou. Um menino com 8 anos de idade, Deus sabe como se fazer conhecido. Falou meu coração e falou: entrega o seu coração para mim, eu vou salvar a sua alma, te escolher aqui para te usar para o meu serviço. Rapaz, aquilo me chocou, eu não sabia o que fazer, comecei a chorar. E finalmente abriram a janela para vender os ingressos, e a senhora Green deu o ingresso para o primeiro, depois para a segunda menina. Aí chegou na minha hora, eu coloquei 25 centavos ali no balcão, e eu não sei como eles passam o ingresso. Naquela época eles puxavam um tanto de ingresso assim, ó. Era como se fosse uma roda. Eu acho que o anjo parou aquilo porque travou. O Espírito de Deus falou comigo: não entra aí não, falei para você não entrar mais aí. Entregue o seu coração para mim, quero salvar sua alma e te separar como um vaso para o meu serviço. Nunca disse uma palavra, nunca gritei, nunca chorei, nunca pulei, nunca saltei. Meu coração disse: tá bom, Deus, e naquele momento eu fui salvo. Sabe o que eu pensei depois? Depois o que eu pensei foi o seguinte: eu tenho que pegar meu dinheiro. Aí peguei minha moedinha. Nunca vou esquecer. A senhora Green falou assim: Jimmy, você quer ir para o cinema ou não? E eu falei: eu não quero ir mais não. Desci, passei da rua daquele cinema, então cheguei na mercearia, depois fui até a sorveteria, entrei ali e falei para o senhor Volt: eu quero o maior sorvete. Eu estava celebrando, rapaz, estou falando sério mesmo. Eu tinha 8 anos de idade, mas estou falando a verdade. Eu cheguei na esquina ali com 8 anos e parecia que tinham tirado um peso grande das minhas costas. E alguém pode perguntar: o que é que um menino de 8 anos já fez de mal? O que um garotinho de 8 anos pode ter feito? Eu nunca tinha escutado falar de drogas, nunca vi nem uma gota de álcool na minha casa, nunca conheci aquilo, nunca tinha visto um cigarro em minha casa. Então olha, o que um menino de 8 anos pode fazer? A conversão é algo tão dramático que quando a pessoa é transformada da morte para a vida, não importa se tem 8 anos ou não, algo acontece. E aconteceu comigo, me mudou. E eu falei: me dê aí o maior sorvete que eu posso comprar com 25 centavos. Aí ele colocou chocolate, colocou baunilha. Eu não morava em Nova York, onde você pode comprar 50 sabores, tutti-frutti, não sei das quantas. Eu não sabia disso não. Aí ele fez um tanto de bolas, ele falou: não dá para colocar mais bolas não. Ele me deu 10 centavos de troco. Eu saí dali como se fosse $1 milhão. Eu estava salvo. Eu chupei aquele cone e falei: eu estou salvo. Eu lambi todo o sorvete, chocolate, morango. Eu estava salvo. Cheguei em casa, minha mãe falou: o que você está fazendo cedo? Você não foi para o cinema? Falei: não, por quê? Porque eu estou salvo. Glória a Deus! Há uma sede em meu coração. Algumas semanas depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo, inclinado assim, ó, no altar, 8 polegadas do púlpito, uma igrejinha de 35 pés de largura e 25 pés de comprimento, mas era o céu na terra. Com 8 anos, o poder de Deus bateu em mim, eu caí de costas e vi uma luz tão clara que quase me cegou, e comecei a orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus me capacitava e fluía em mim. Se alguém tem sede, aleluia, glória a Deus. Sabe do que eu estou falando, igreja? Você sabe do que eu estou falando, santos? Vocês estão entendendo a terminologia? Você já passou por isso? Você sabe da alegria dos pecados perdoados, está lavado pelo sangue do Cordeiro? Sede. Com 8 anos de idade, eu ficava levando a Bíblia comigo, e eu lia e ficava estudando. Com 8 anos de idade, a Bíblia aqui, ó. Saía atrás da casa, né, no meio do mato, me ajoelhava
em um pedaço de madeira e ficou até com a marca do joelho. Saía para lá todos os dias, 2, 3 vezes por dia, me ajoelhava, e no momento que eu tocava o chão, o Espírito de Deus vinha sobre mim, o poder de Deus fluía em mim com 8 anos de idade. Alguns de vocês estão tentando me parar, vocês repórteres tentando me parar, faz muito tempo que eu estou nessa, meu irmão. Eu comecei jovem. Se alguém tem sede, eu estou falando de algo que vai mudar a sua vida. Eu estou falando de algo que quando você se levanta, você não está com a cara fechada, você fala, bom dia, Senhor. Eu estou falando de algo que, olha, você não precisa de drogas ou de álcool ou de cerveja mais, mas você se levanta e diz, aleluia, hoje é mais um dia que o Senhor fez, eu me alegrarei e vou festejar. Olha, você se levanta cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, e fala, obrigado, Jesus. Você sabe o que eu estou falando, você entendeu? Se alguém tem sede, Deus, deixa eu andar rápido aqui. Deixa eu andar rápido. Ele disse, se alguém tem sede, vá atrás do Papa. Se alguém tem sede, vá para a Igreja Batista, vai para a Assembleia de Deus, vai para o Jimmy Swaggart, vai para o Billy Graham, vai para o Oral Roberts. Não, ele disse, se alguém tem sede, que venha após mim e beba. Jesus, 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 Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Jesus, por que Jesus? Esse nome te perturba, não é? Você diz, você é um desses caras, né? Você fica chamando eles para Jesus. Então tá, eu vou te falar por que é Jesus. Em Gênesis, ele era o Criador, era o Cordeiro de Abel, a Arca de Noé, Cordeiro de Abraão e o Poço de Isaac, era a escada de Jacó no sonho de José. Em Êxodo, ele é o tabernáculo e o sacerdócio. Em Levítico, ele é o pacto da Palestina. Em Números, ele é a nuvem de dia e fogo de noite. Em Deuteronômio, ele é a menina dos seus olhos. Em Josué, ele é o pio escarlate. Em Juízes, ele é a queixada de jumento. Em 1 e 2 Samuel, ele é o doce cantor de Israel. Em 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, ele é o templo e o santo dos santos. Em Esdra e Neemias, ele é a restauração. Em Esther, ele é a festa de Purim. Em Jó, ele é a paciência. Em Salmos, ele é o poeta, o pastor e o coro. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o pregador. No Cântico de Salomão, ele é a rosa de Saron e o lírio do vale. Em Isaías, seu nome é maravilhoso e poderoso, Deus, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o bálsamo de Gileade. Em Ezequiel, ele é a roda no meio da roda. Em Daniel, ele é a pedra cortada sem mãos. Em Oséias, ele é quem junta Israel. Em Joel, ele é o Espírito derramado. Em Amós, ele é o reino eterno. Em Obadias, ele é o dia do Senhor. Em Miqueias, Naum e Abacuque, ele é o milênio. Em Sofonias e Ageu, ele é o dia do Senhor. Em Zacarias, ele é o Senhor que virá. Em Malaquias, ele é o Senhor poderoso. Em Mateus, ele é o rei. Em Marcos, ele é o Salvador. Em Lucas, ele é o homem. Em João, ele é Deus. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é a graça. 1 e 2 Coríntios, eles são os dons do Espírito. Em Gálatas, Efésios, Filemão e Colossenses, ele é a nova aliança. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a bem-aventurada esperança. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o pregador e diácono. Em Tito e Filemão, ele é a doutrina cristã. Em Hebreus, ele é nosso sumo sacerdote. Em Tiago, ele é quem cura. Em 1 e 2 Pedro, ele é o precioso sangue. Em 1, 2 e 3 João, ele é amor. Em Judas, ele é a fé original. Em Apocalipse, ele é a visão. Ele é as igrejas, eles são 7 livros. Ele é a 7ª trombeta. Ele é o 7º selo. Ele são as 7 taças. Eles são as 2 testemunhas. Ele é a mulher vestida com filho. Ele é o coro, aleluia. Ele é a nova Jerusalém, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
glória. É por isso que eu falo, venha para Jesus. Eu não estou falando de um homem, estou falando de Deus. Eu não estou falando de um homem, estou falando do Criador. Ele criou todas as coisas e sem Ele nada poderia ter sido criado. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos, era desprezado, mas ajeitado entre os homens, homem de dores, e experimentar nos trabalhos, como que um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede, venha e beba da água da vida de graça. Eu não vou pedir desculpas por ele, não. Eu uso o uniforme dele com orgulho. Eu levo o jugo dele com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês estão comigo, santos? Vocês ainda estão aí? Vinde a mim, vinde a mim. Então ele disse: beba, beba, beba. Beba, beba até te encher. Alguns de vocês aí bebem um pouquinho. Não tem problema não, não tem nada de errado. Ele falou: beba e veja que o Senhor é bom. Glória, aleluia. Beba, beba, beba. Quando derramaram a água, Jesus clamou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Igreja, você precisa do Espírito Santo. Pregadores, vocês precisam do Espírito Santo. Diáconos precisam do Espírito Santo. Diretores precisam do Espírito Santo. Temos que depender dele. Temos que caminhar com ele. Beba, beba, beba. E aquele que crê em mim, creia nele. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu estava em uma cidadezinha aí. Aonde foi mesmo? Vai louvando ele aí enquanto eu lembro o nome da cidade. Foi em algum lugar no Wisconsin, sei lá, algum lugar lá. Preguei lá naquela noite, depois do culto. Esqueci, foi um homem e uma mulher que chegou para mim. Eu olhei e vi uma fila de pessoas assim, perto da igreja, tinha acabado o culto. Tinha umas 35 pessoas lá. E falaram: irmão Swagger, não foi no Wisconsin não, foi lá em Minnesota. Obrigado, irmã. E ele falou: somos luteranos e viemos receber o Espírito Santo. Estavam ali prontos. Aí eu chamei todo mundo que eu pude encontrar e começamos a orar por eles, né? Alguns começaram a ser batizados, orando em línguas instantaneamente. Se alguém tem sede, venha e beba. Cheguei no último, eu estava muito cansado demais.
e eu tenho até vergonha de admitir, mas acho que eu estava tão cansado que eu não tinha muita força, né? E era uma senhora bem pequena, muito magrinha, no fim da fila, muito pequenininha, acho que ela não tinha nem 5 pés de altura, devia pesar uns 40 quilos, com a cabecinha baixa. E eu fiz com ela a mesma coisa que com os outros. Eu não sei quantos receberam, 2/3, eu acho, da fila ali recebeu o Espírito Santo. Estávamos felizes. E eu perguntei para ela, meio que como rotina, porque eu tinha perguntado aos outros, como se fosse algo para tirá-la dali, tirá-los dali. Eu falei: irmão, o que você quer? E ela não falava nada. Eu pensei que ela não me escutou, aí eu cheguei mais perto dela, né, e meio que me abaixei e falei: irmã, o que você quer? Eu queria que ela dissesse: eu quero o Espírito Santo, irmão Swagger, mas ela não me respondia. Aí eu falei pela 3ª vez: irmã, você quer algo? E ela não falava nada. E eu me cansei, eu não fiz o que era certo. Aí eu orei algo assim, da boca para fora, coloquei a mão na cabeça dela, em nome de Jesus. Meu coração não estava naquilo, ela não me respondeu nada. E fora isso, ela estava de calça. E isso me deixou chateado. Como é que a pessoa vai de calça para a igreja? E aí fiquei chateado. Mas não bata a palma ainda, precisava ser corrigido. E o Senhor me corrigiu. Olha, eu vi as calças e falei assim: ah não, essa mulher está fazendo o que aqui, pedindo o Espírito Santo, usando calça? É o que eu pensei. Usando calça, não importa se a pessoa usa calça, mas na igreja pedindo o Espírito Santo, você usa uma gravata, sei lá, um vestido bonito. Estou brincando. Mas olha só, eu estava pensando, e Deus conhece o coração. Conhecia o coração dela e conhecia o meu. E eu saí dali, olha, tinha um portãozinho ali. Na hora que eu passei pelo portão, o Senhor perguntou: onde você vai? E eu falei: ué, o culto foi bom, Senhor, obrigado, mas estou indo embora. Aí ele falou: você não acabou ainda não? E eu falei: o quê? Ele falou: aquela mulher lá. E eu falei: Senhor, ela não quer me responder. Aí disse: você não vai fazer nada por ela, ué? Aí eu falei: e ela está de calça também. Como se ele não soubesse, eu tivesse que falar para ele, né? Não falou nada daquilo. E falou: ela é minha filha. Ela é minha filha, e eu amo muito ela, e paguei um preço terrível por ela, e ela é especial para mim. Volte para lá e ore por ela. Ore para ela corretamente. Quando ele falou: se alguém tem sede, ele falou daquela mulher. E eu voltei, eu estava muito triste, sabia que eu estava errado. Voltei para ela, não sei por que eu fiz isso, mas eu falei: o que você precisa? E ela não falou nada para mim. Mas eu falei: tá bom. Impus as mãos sobre ela, e era um Jimmy Swagger diferente. Coloquei as mãos sobre ela e falei: Jesus, batize ela em nome de Jesus, no Espírito Santo e no fogo, enche ela. Ela tinha muita vergonha, não queria levantar a mão, a cabeça ficava baixa, nunca levantava, mas de repente senti o Espírito. Abaixei minha cabeça e pude ouvir ela orar em outras línguas, baixinho. O Espírito Santo estava enchendo ela. Encheu ela do Espírito. Uma semana depois eu estava em uma convenção, saí, olhei e eu vi milhares de pessoas, e eu vi ela lá no meio. E falei: olha aquela mulher lá, Deus.
E eu vi ela ainda não levantava a mão não, todo mundo levantando a mão, louvando a Deus, batendo palma, e ela não levantava a dela. Eu falei: Deus, ela até agora não levanta a mão, olha lá. E ele falou: não tem problema não, a Bíblia não diz que tem que se levantar a mão para ser cheio do Espírito? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Eu vou chamar as pessoas para virem receber o que Ele morreu para dar. E não importa quem você é, uma criança ou pessoa idosa. E em nossa cruzada que fizemos em Anchorage, no Alasca, algumas semanas atrás, uma senhora foi cheia do Espírito Santo, uma índia do Alasca, com 105 anos de idade. Imagina só. Ele vai te encher. Vinde a mim, ele falou, e beba. Abaixa a cabeça, por favor. Pai, eu te amo tanto e te agradeço tanto. Obrigado, Deus, porque há 2000 anos atrás o Senhor cumpriu a tipologia. Um sacerdote já não tem mais que se levantar e derramar de uma bacia de água, água do tanque de Siloé. Uma vez por ano já não temos mais que fazer isso, mas agora quem tem sede pode vir e beber da água da vida de graça. Aleluia. De cabeça baixa estou sentindo a presença dele. Seus olhos estão fechados. Quantos de vocês aqui, Jimmy Swagger, eu sei que estou salvo, eu não tenho a menor dúvida, eu estou salvo, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo, orando em outras línguas, e eu desejo e tenho fome e sede de ser cheio do Espírito Santo. Levante suas mãos, eu não vou te envergonhar, prometo. Em todo o prédio, estou vendo. Quero que todos se levantem, por favor, se levantem. Hoje, Ele vai derramar o Espírito. Ele vai derramar em corações sedentos e almas sedentas e vidas sedentas. Você vai olhar para o passado daqui a alguns anos, se Jesus tardar, Ele tardando ou não, na glória aqui, e vai dizer: foi naquele dia que algo aconteceu comigo. E eu quero que todos vocês nesse Coliseu, e sei que vai ficar cheio, mas Deus vai nos ajudar. Quero que você venha, se você levantou a mão, todos vocês que levantaram as mãos disseram: eu quero ser cheio do Espírito. Quero que você olhe para o irmão Swagger por um instante, por favor.
Eu preciso de todos vocês aqui, até mesmo aos lugares mais distantes, que conhecem a Jesus. Preciso da sua fé, preciso da sua atenção, eu preciso da sua direção, guiado por Ele. E o Espírito Santo vai te ajudar e me ajudar. Me escute com atenção, por favor, todos vocês. Você veio para receber o dom do Espírito Santo. É o maior dom que Deus tem para seus filhos. A salvação é o maior dom que Ele tem para o mundo. O Espírito Santo é o maior dom que Ele tem para seus filhos. Você já está salvo, você veio receber o dom do Espírito Santo. Não veio para tardar, esperar, implorar, pedir, chorar. E eu creio em todas essas coisas. Eu espero em Deus, posso dizer, quase que todo dia da minha vida. Estou aprendendo a esperar nele constantemente. Mas receber um dom, isso não é algo que você tem que trabalhar para receber. É um favor imerecido, isso é graça. E um dom você só recebe. Você não faz nada por merecer, você não é digno, alguém pagou o preço por aquilo. Você veio aqui receber um presente. A segunda parte de Atos 2:38 diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Em segundo lugar, quais são os requerimentos? Só existe um requerimento para receber o Espírito Santo, só um, que é ser salvo. Você não tem que fazer parte de uma certa igreja, ser membro de uma certa congregação, fazer algumas coisas, usar certas roupas, nada disso. Somente ter aceitado Jesus como Salvador, só isso. E se você o aceitou como Salvador, agora você é um candidato e você é um vaso pronto para receber o enchimento do Espírito. Espera aí, alguns de vocês aqui hoje podem dizer: irmão Swagger, mas eu tenho problemas, tenho fraquezas, tenho falhas em minha vida. Alguns de vocês têm problemas com os cigarros e outros problemas, e você veio aqui para receber o Espírito Santo. Isso é apropriado? É assim. Se você é salvo, você precisa do Espírito Santo para te ajudar a vencer essas coisas que estão em sua vida. Vou até brincar agora: pessoas perfeitas não precisam dele, mas consequentemente não existem pessoas perfeitas, então todos nós precisamos dele. A palavra consolador na Bíblia quer dizer algo diferente do que pensamos. Ajudador. O ajudador, ele vai ser ajudador para você. Muito bem, agora, quais são os requerimentos? Apenas um: seja salvo. Só existem duas coisas que podem evitar que você seja salvo hoje, só duas coisas. E como mencionei antes, cremos que todo recipiente, sem exceção, ora em outras línguas na medida que o Espírito de Deus capacita. Você pode orar fluentemente. Acreditamos que sempre são idiomas falados em algum lugar. Não é invenção de moda, não é ficar babuzeando alguma coisa. É um idioma não conhecido por quem fala, e você não aprendeu na escola ou com a sua mãe, mas conhecido em algum lugar do mundo. E Deus foi quem deu, e Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Você pode orar em línguas meio-dia, você pode orar em línguas, algumas palavras somente, mas ainda assim você está batizado no Espírito Santo, e você vai crescer na graça depois, se permitir que o Senhor possa fluir na sua vida. Agora, olha, eu tenho que andar rápido aqui agora, mas orar em línguas não é a melhor coisa que acontece com você. Claro que não. Cremos que é a evidência inicial, mas não vai ser a melhor coisa. A melhor coisa que pode acontecer com você é que você vai ter uma revelação de Jesus Cristo que você não conhecia antes. Jesus disse: Ele glorificará a mim. Ele glorificará a mim. Aleluia. Ele vai pegar o que é meu e ensinar para vocês.
Você vai ter uma revelação dele e você não sabia que existia. Vai ser a melhor coisa que pode acontecer. Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. A primeira é a incredulidade. Eu não vou falar disso porque não creio que seja seu problema. Você está aqui, você pode não entender algumas coisas, mas você é um crente. A segunda coisa é o maior problema, e só estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Escuta aqui. Em alguns instantes, pessoas cheias do Espírito em todo esse lugar, vou pedi-los para levantar as mãos em direção a você e ao povo que está enfileirado ali atrás. Vou pedir a esses pregadores aqui, que já viram milhares de pessoas cheias do Espírito, levantar a mão em sua direção. Eu não posso enchê-los, nem eles. Jesus é quem batiza, mas Ele vai nos usar como um canal pelo qual o seu Espírito possa fluir. E quando orarmos por você, depois de orar, dentro de você, lembra que Jesus falou que do seu interior? Então é bem aqui, de dentro de você, do seu núcleo, rios de água viva fluirão. Olha, você vai sentir ou ouvir palavras ou frases que não é inglês ou uma outra língua que você conhece, vai estar aí dentro de você. Você vai ouvir, sentir, chame do que você quiser, mas você vai sentir, e vai ser o Espírito Santo te capacitando. Ele não faz mais nada, ele não força você a falar em línguas, ele não te coloca em um tipo de transe, ele não faz com que você perca seus sentidos nem nada. Ele sempre é um cavaleiro, ele vai te capacitar. E aí, é isso que para muita gente. Ele capacita e eles não fazem nada, eles ficam com a boca fechada, mordem a língua, seguram aquilo, ou ficam com medo, ou ficam inseguros. O que eu tenho que fazer? Começa a falar. Mas você pode dizer, aí eu vou estar falando, irmão Suego. Mas é você que a gente quer encher mesmo. Aleluia. Você pode dizer, é simples demais, fácil demais. Não, não é simples e não é fácil. Quando ele estava na cruz, preso no madeiro, derramando seu sangue, ele teve que pagar aquele preço antes de derramar a água do Espírito. Não havia outra forma, não há outro jeito. Então o preço alto foi pago. Comece a falar. Abaixe sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Quero que você levante suas mãos diante de Deus. Levante a mão. Daqui a pouco, enquanto oramos, não quero que você fique implorando em inglês, espanhol, o que for, pelo Espírito Santo. Quero que você peça a Jesus uma só vez, se puder, para te encher com o Espírito. Aí quero que você comece a falar enquanto Ele te capacita. Deixe fluir de você, deixe fluir. Comece a falar as palavras, as frases que você sente aí dentro de você. Pai Celestial, aqui hoje em Nova York, estou pedindo que o Teu poderoso Espírito flua nesse lugar, com centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas vieram ser cheias do Espírito. Estou pedindo que o rio venha sobre esse lugar. Eu oro, Deus, que venha sobre todo esse caminho. Eu oro para que uma água clara e cristalina, esse fluir infinito que vem, o fluir do Espírito Santo, venha fluir aqui como uma onda poderosa, como se fosse uma maré alta, um rio poderoso fluindo e limpando tudo em seu caminho. Eu oro, Deus, para que seja mais do que uma imersão, mas que venha limpar e que venhamos a ver uma congestão, um fluir tremendo, uma comoção, um dilúvio total de um rio do Espírito Santo que flui de dentro para fora, em cima de toda pessoa que está aqui, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Comece a orar em outras línguas agora, em nome de Jesus. Aleluia. Stretch out your hands this way. By faith, lay hands on them. Mandele kulibu shakata tarabushe. Start to speak right now. Start to speak right now as He gives the utterance.
Father, in the name of Jesus, in the holy name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I would like for every spirit-filled person in this place to start praying in tongues. Start praying in tongues for every person here. God, I'm asking in the name of Jesus, fill everyone that's standing here on these borders, all the way down on the railings, all the way at the back. Baptize everyone on that side. Baptize everyone down here, dear God. Baptize every man, every woman, every boy, and every girl in the name of Jesus. There it is, there it is, there it is. Some are being filled right now. There it is. Start to speak as He gives the utterance. There it is again. There it is. There it is. Start to speak as He gives the utterance. Down these aisles, fill every believer, dear Lord.